Fala, guys nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Fala galera, tudo beleza? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com dois assuntos importantes aí para o Enem em vestibulares, que vem ser efeito estufa e chuva ácida. Primeiro nós vamos começar com o assunto efeito estufa. E para isso eu fui lá no dicionário Michaelis e peguei qual é a definição para a palavra estufa. Mas calma, eu sei que você sabe o que é estufa, mas ainda assim eu acredito que dar a definição de estufa vai fazer com que a gente entenda melhor o assunto. Então, de acordo com o dicionário, estufa é um recinto fechado onde, por meios artificiais, se eleva a temperatura do ar. Além disso, estufa é um espaço envidraçado ou fechado com material transparente para o cultivo de plantas e flores que necessitam de calor ou umidade especial. É importante que vocês saibam, conforme a segunda definição, que para o nosso planeta é importante aquele efeito de estufa, justamente para que a vida possa ser possível. Só que a gente precisa virar para vocês e falar, olha, esse efeito de estufa não é gerado por vidro nem nada. A gente tem justamente o quê? Gases presentes na atmosfera que vão justamente cumprir essa função. Então agora eu coloquei aqui no quadro para a gente poder discutir a relação entre a radiação solar, a atmosfera e o nosso planeta. Então nós temos três tópicos para discutir aqui, que é o seguinte. O primeiro é que nós teremos um aquecimento da superfície terrestre por essa radiação solar que vai atravessar a atmosfera. Então observe no desenho que essa radiação atravessa a atmosfera e essa radiação é que vai aquecer o nosso planeta. Só que você tem duas parcelas para a gente poder discutir. A primeira é que haverá uma parcela dessa radiação solar que vai ser refletida e ela vai passar pela atmosfera indo embora do nosso planeta. Porém, existe uma outra parcela que ela vai ser refletida, mas quando ela bate aqui na atmosfera, ela vai ficar retida, justamente por gases que vão gerar o quê? O efeito de estufa do nosso planeta. Naturalmente, a gente chega num ponto que é, caraca Marcelo, você, beleza, explicou a radiação solar, como que vai acontecer aqui, ela vai passar pela atmosfera, uma parte é refletida e outra parte, ela vai ficar retida aqui no nosso planeta, justamente por conta dos gases que geram um efeito de estufa. A grande pergunta é, quais são esses gases que são responsáveis pelo efeito de estufa? E para a gente responder a essa pergunta, nada mais justo do que a gente analisar qual é a composição da atmosfera. Então a atmosfera é composta majoritariamente por nitrogênio e oxigênio, só que a gente tem uma pequena parcela que são os responsáveis pelo efeito de estufa. Eu estou querendo virar para você e falar, olha, os principais componentes não vão ser responsáveis por gerar o efeito estufa, mas sim os outros componentes que vêm ser o vapor de água e o dióxido de carbono, que são considerados os principais causadores do efeito estufa. Só que a gente também tem outros tipos de componentes que também vão gerar esse efeito estufa. Nós temos, por exemplo, o CH4, que é o metano, nós temos o óxido nitroso ou o monóxido de dinitrogênio, nós temos o ozônio e nós temos os CF6, que são os clorofluorcarbonetos, além de outros. A grande parada é, nós temos atualmente uma discussão a respeito do efeito estufa, alguns desses componentes e o aquecimento global. Ou seja, tem uma treta aí envolvida nessa discussão. E afinal de contas, qual é a treta? Qual é dessa discussão? Então vamos analisar.
O gráfico que você está vendo agora corresponde à variação de temperatura na Terra de 1860 até 2004. Observe que esse gráfico apresenta um padrão que nos faz refletir que, ao longo do tempo, a temperatura do planeta foi aumentando. Por que será? Para a gente poder entender o gráfico, bem como as discussões envolvendo o efeito estufa, nós temos a questão do aumento da utilização de combustíveis fósseis. A gente sabe que existe uma reação química famosa, que são as reações de combustão. Então, quando a gente tem, por exemplo, a utilização de combustíveis fósseis, como, por exemplo, a utilização da gasolina, a gente sabe que na combustão da gasolina, que é composta majoritariamente por isoctano, nós temos a produção de dióxido de carbono. Então, se a gente ao longo do tempo vai aumentando a utilização dos combustíveis fósseis, automaticamente você aumenta a emissão de CO2 para a atmosfera, aumentando esse efeito de estufa. Além disso, existe um personagem aqui também muito importante, que é o metano, que apresenta como característica o quê? Ser cerca de 20 vezes mais potente. Com essa questão de gerar o efeito de estufa, ele vai ser 20 vezes mais potente que o dióxido de carbono. E você tem uma discussão desse metano muito atrelado à questão da pecuária. Você tem uma questão clássica do Enem, que é essa que vocês estão vendo na tela, que inclusive fala aí sobre a relação entre as vacas e o metano. Então a pecuária, ela faz com que você tenha um aumento muito grande na emissão de metano para a atmosfera, e esse cara, ele é 20 vezes mais potente que o CO2 nessa questão de gerar o efeito de estufa. Então, ao longo do tempo, você vê que o aumento da atividade envolvendo a pecuária, o aumento na utilização de combustíveis fósseis, dentre outras discussões, ao longo do tempo, fez com que você tivesse um aumento da temperatura do planeta por causa do aumento desse efeito de estufa, que acaba gerando o fenômeno conhecido como aquecimento global. Então a treta toda é que a atividade do homem acaba por gerar um aumento do efeito de estufa, que gera o fenômeno de aquecimento global, que é uma preocupação aí para o planeta, envolvendo biodiversidade, aumento do nível do mar, enfim, uma série de problemas que o aumento da temperatura do planeta vai gerar. Pensando nisso, existe essa discussão envolvendo política, porque você tem que reduzir a emissão de dióxido de carbono e tal, toda essa discussão a respeito da pecuária e tal, que muito provavelmente você já viu na mídia. Só que eu quero chamar a atenção de uma coisa que é muito importante. O efeito estufa é algo bom ou é algo ruim? Então, respondendo já, o efeito estufa, ele é algo bom, ele é algo necessário para que a gente tenha vida no planeta. Então, só para você ter uma ideia, a presença de gases que conseguem reter o calor faz com que a temperatura média do planeta seja algo em torno de 15 graus Celsius. Essa é a temperatura média. Se você não tivesse gases presentes na atmosfera que são capazes de reter essa radiação, o que aconteceria? Toda essa radiação solar iria ser refletida, ou seja, não ia ficar retida no nosso planeta, e isso faria com que a temperatura média fosse na ordem de menos 18 graus Celsius. E a gente sabe que na temperatura de menos 18 graus Celsius, essa temperatura, a maioria das espécies não conseguiria sobreviver. O grande problema é o aumento desse efeito estufa por conta das atividades do homem. Bom, então essa foi a nossa discussão, espero que tenha ficado bem claro para você o que é o efeito estufa, quais são os gases que fazem com que esse efeito seja possível, as tretas envolvendo o aquecimento global e tal. E agora a gente vai falar de chuva ácida. Eu gosto de sempre começar a explicação de chuva ácida falando que toda chuva é ácida, mas nem toda chuva recebe a classificação como chuva ácida. Ficou meio esquisito, né? Mas calma, eu vou explicar.
O termo chuva ácida, ele só é utilizado em uma condição específica. E que condição seria essa? Quando você tem um pH menor do que 4,5, você vai chamar de chuva ácida. Eu quero que você saiba que não importa qual é a condição, a chuva sempre apresentará um pH menor do que 7. Isso é uma condição normal, natural. A gente precisa saber que na atmosfera você tem a presença do dióxido de carbono e também água. Inclusive a gente discutiu isso quando falou de efeito estufa. Só que a reação química entre o gás carbônico e a água acaba gerando um ácido que é o ácido carbônico. Então, recordando o conteúdo, o dióxido de carbono ele é classificado como um óxido ácido. E óxidos ácidos, ao reagirem com água, vai formar um ácido. Só que o ácido formado nessa condição, que não tem nada de poluição, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, a própria natureza, a atmosfera, vai ter gás carbônico. Só que o ácido que é formado é um ácido fraco. Nesse sentido, eu viro para você e falo, olha, quando eu digo que toda chuva possui pH menor do que 7, é porque, obrigatoriamente, você vai ter a presença do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Só que o grande problema é, quando você tem a presença de outros ácidos, aí a coisa pode ficar num ponto em que o pH é menor do que 4,5. E nesse sentido, você tem a utilização do termo chuva ácida, que foi utilizado para explicar uma precipitação que foi meio fora do comum, que aconteceu na cidade de Manchester logo no início da Revolução Industrial. Então aqui a gente conclui o seguinte, que toda chuva vai ter um pH menor do que 7, que é um meio ácido, só que para ter o termo chuva ácida é quando o pH é menor do que 4,5. Logo, a gente fica com aquela pergunta, beleza, Marcelo, mas quando vai acontecer a formação de outros ácidos que vão gerar um pH menor do que 4,5? Então, além da formação do ácido carbônico, vamos ver outras reações? Agora nós vamos tratar da formação do ácido nítrico, que é um dos participantes que vai fazer com que a chuva tenha aquela classificação chuva ácida. O ácido nítrico ele pode ser formado quando você tem duas situações acontecendo. Na primeira é quando você tem a presença de veículos com motor de explosão interna. Então, nessa situação, você pode ter a formação do ácido nítrico, ou então, quando você tem a presença de relâmpagos. A reação química é a mesma. Vamos analisar. Então, a gente vai ter a presença do nitrogênio e do oxigênio, que em uma condição normal, eles não vão reagir entre si. Por qual motivo? Porque a energia de ativação é muito alta. Energia de ativação é um assunto que a gente estuda na cinética química. Então, pelo fato da energia de ativação ser muito alta, o nitrogênio e o oxigênio, que são os componentes majoritários do ar, correspondendo a 78% e a 21%, respectivamente, conforme o que eu falei lá na explicação de efeito estufa, essa reação, quando você tem a presença de relâmpagos ou então lá nos motores de explosão interna, você vai ter a energia de ativação sendo alcançada e isso faz com que esses reagentes reajam e aí a gente vai ter a formação de dióxido de nitrogênio, que é o quê? Um óxido também classificado como ácido. Ou seja, a reação química, então nós temos na atmosfera a presença de água, então nós teremos esse dióxido de nitrogênio, conforme eu coloco aqui na segunda equação, a gente vai ter a reação com a água e isso eu formo dois tipos de ácidos. O primeiro, que é o HNO2, é o ácido nitroso, que é classificado como um ácido moderado. E o outro ácido gerado nessa reação é o ácido nítrico,
que é um ácido forte. Esse cara, a presença dele na chuva, vai fazer com que você tenha a possibilidade de alcançar valores inferiores a 4,5, gerando o que a gente chama de chuva ácida, tá bom? Então essa reação aqui, eu queria chamar a atenção para vocês que ela pode acontecer em duas situações: na presença de relâmpagos ou quando você tem o quê? Carros com motor de explosão interna, e isso vai fazer com que os componentes majoritários do ar gerem um óxido ácido que, por sua vez, vai reagir com água, formando dois tipos de ácido. Mas a coisa não para por aqui. A gente vai ter uma outra reação importante. A utilização de derivados de petróleo que contêm enxofre como impureza, ou na utilização do carvão nas usinas termoelétricas, faz com que esse enxofre reaja nessa reação de combustão com o oxigênio, gerando um óxido ácido chamado de dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, um dos caminhos possíveis é reagir com mais oxigênio, produzindo outro óxido ácido, que é o trióxido de enxofre, que por sua vez, ao reagir com a água, produz o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Só que esse dióxido de enxofre, ele pode seguir outro caminho, que é, ao invés de reagir com o oxigênio novamente para produzir o trióxido de enxofre, ele reage diretamente com a água, formando o ácido sulfuroso, que é um ácido moderado. Eu quero chamar a atenção de vocês falando que os caminhos que eu demonstrei aqui, eles são possíveis. O dióxido de enxofre ou forma o trióxido para produzir o ácido sulfúrico, ou então reage diretamente com a água, produzindo o ácido sulfuroso. Porém, a possibilidade de produzir o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, é uma preocupação para esses óxidos de enxofre, porque o ácido sulfúrico, por suas características, faz com que você tenha a possibilidade de produzir uma chuva onde o pH é menor do que 4,5. Então, galera, aqui nós temos aqui uma outra possibilidade de produção da chuva ácida. Então eu quero que vocês entendam quais são as preocupações aqui com relação à produção de quê? De óxidos de nitrogênio, que normalmente nós colocamos como NOx, tá? Então a gente diz que são os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre, no caso, a produção do dióxido e do trióxido de enxofre. Então, galera, fiquem ligados que quando nós temos a presença de ácido nítrico e ácido sulfúrico, nós temos a preocupação com relação à chuva ácida. Mas, afinal de contas, o que a chuva ácida faz para ser uma preocupação? Os efeitos da chuva ácida, eles são diversos. Dentre eles, nós temos a questão da mortalidade de peixes. Se você tem, por exemplo, um lago que apresenta um pH inferior a 4,5, onde praticamente nenhum peixe consegue sobreviver. A acidez dos solos, que pode fazer com que as espécies vegetais tenham lá problemas para poder sobreviver em solo tão ácido. Além disso, você tem efeitos sobre a saúde humana, como por exemplo, existe um caso onde acredita-se que existe uma ligação entre o abastecimento de água contaminado com alumínio e o aumento da ocorrência de casos da famosa doença de Alzheimer, e esse alumínio ali justamente presente por conta da acidez da água. Além disso, a chuva ácida acaba por aumentar a corrosividade da atmosfera, o que resulta em danos em edifícios, estruturas e equipamentos expostos ao ar. Na imagem que segue, você está vendo uma estátua de calcário que sofre aí por conta da acidez elevada que está presente na chuva ácida. Uma das formas de se corrigir o pH do solo, que acaba sofrendo os efeitos ali da chuva ácida, é justamente utilizar o óxido de cálcio e o carbonato de cálcio. Nesse exato momento, você está observando na tela as reações possíveis para o óxido de cálcio, uma vez exposto aos ácidos sulfúrico e nítrico. O óxido de cálcio é um óxido classificado como óxido básico e o seu comportamento corresponde ao de uma base. Por isso,
Esse óxido ele é capaz de neutralizar os ácidos presentes na chuva ácida. Além disso, agora você está observando na tela as reações referentes ao carbonato de cálcio, que é um sal bastante famoso que os vestibulares adoram cobrar. Esse sal ele tem como característica ser proveniente de uma base forte com um ácido fraco. Consequentemente, esse sal tem um comportamento de uma base e justamente é capaz de reagir no sentido de neutralizar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, como vocês podem ver nas reações que eu coloco na tela para vocês. Existe uma série de discussões com a finalidade de reduzir a emissão de poluentes causadores da chuva ácida, além de aumentar o efeito estufa. Bom, essa foi a nossa discussão sobre esses dois temas. Espero que você possa ter entendido. Um mega abraço e até o próximo vídeo. Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.